Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que já estamos em pé, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, capítulo 19. Nós vamos ler dois versículos, os quais são o versículo 28 e o 29. Quero louvar a Deus por esta oportunidade e dizer também da nossa alegria, da participação que estamos tendo com os irmãos na internet. Deus abençoe a cada um do seu lar, os que não puderam estar aqui na ceia, os que são de longe. Nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. Essa saudação também estende-se a vocês. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopo, lhe achegaram a boca. Podeis tomar o vosso assento. Meus queridos, no decorrer desses meses em que nós estamos passando por essa pandemia, não apenas nacional, mas universal, a igreja teve um momento de reclusão, de afastamento, e nesse tempo eu orei buscando a presença de Deus, a direção de Deus, como acredito que cada um dos irmãos assim o fizeram. E Deus pôs o firme propósito em meu coração de meditar no Calvário, em todos os acontecimentos que são o enredo desse cenário, do sacrifício mais excelente que a humanidade já pôde contemplar. E no meu coração surgiu o pensamento dessas 7 frases de Jesus ali naquela cruz do Calvário. Nós falamos sobre a cruz como objeto de sentença romana, do sofrimento físico, emocional, espiritual. Nós falamos do primeiro brado, que foi o brado de perdão, onde Jesus pediu ao Pai que perdoasse os seus adversários, seus acusadores e por extensão a nós. Falamos também do brado da salvação. Falamos do brado da compaixão, o qual o Senhor Jesus estendeu ali a sua mãe, a João, ao pé da cruz. Falamos do brado do desamparo, quando até mesmo fora lido aqui pelo pastor Luiz Carlos, o Senhor Jesus bradou: Eli, Eli, lema sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E hoje eu quero falar sobre o brado da agonia. Os irmãos vão notar que o versículo que nós acabamos de ler, ele menciona o Senhor Jesus bradando, dizendo: eu tenho sede. E é interessante falar de Jesus porque nós estamos vendo um período em que as pessoas se tornaram amigos da instituição, amigos da igreja, amigo do obreiro, amigo do departamento. E estamos vendo aí cada vez mais um afastamento de pessoas que realmente são amigas de Jesus, amigas de Deus. E isso é muito preocupante, porque quando eu me torno apenas amigo da instituição, eu posso de vez em quando estar na igreja, mas dificilmente eu vou me posicionar em defesa da igreja. Nós vimos ultimamente a Bíblia Sagrada sendo vilipendiada por alguns hereges, e poucos, raríssimas as exceções, se pronunciaram nas suas mídias sociais. Amigo defende amigo. Nós estamos vendo pessoas e mais pessoas se desviando de igrejas, instituições religiosas, e culpando que só saiu de tal denominação porque o líder cometeu um escândalo, pecou, ou a pessoa que se assentava ao meu lado
acabou comentando algumas coisas que me tiraram um fervor, e por conta disso eu resolvi sair da igreja. Essas pessoas estão firmando a sua fé num terreno muito vulnerável, estão edificando as suas casas na areia. Quando eu me volto para o altar, eu tenho grandes exemplos, mas aqui com toda a humildade eu queria pedir que os obreiros aqui do altar fizessem assim com as suas mãos. Todos os obreiros. A igreja, olhe bem, tem alguma mão marcada com cravo? Tem alguma mão marcada em alguém aqui que morreu na cruz por mim ou por você? Essas pessoas estão inflamadas por esse amor, são dignas de todo o nosso respeito, mas a nossa fé não está alicerçada em obreiros. Até porque eu já vi muitas pessoas que faziam cair fogo do céu e esse fogo se apagou. Eu já vi muitas irmãs do círculo de oração que tinham o joelho muito marcado, parecia um joelho realmente de um camelo, de tanto que orava. Era a irmã do fogo, mas esse fogo se tornou estranho e já não está mais na igreja. Eu já vi muitas pessoas que tinham uma eloquência tremenda, que movia as multidões, e hoje estão nas beiras de bares, caídas, embriagadas. Mas quando nós firmamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, toda a nossa devoção e todo o nosso fervor em Jesus Cristo, nele nós não vemos uma falha, nele nós não vemos um escândalo, nele nós não vemos um vício, nele nós não vemos nenhum erro. Ele é a imagem perfeita de Deus humanizado nesta terra, morreu por nós, ressuscitou e continua sendo perfeito para a glória de Deus Pai. Tire hoje a sua esperança desse terreno vulnerável. Tire hoje a sua esperança no exemplo de seres humanos que podem falhar. Tudo isso é bom. Quando nós vemos santos, homens de Deus que dão um grande exemplo, é muito lindo. Quando nós vemos mulheres de Deus que dão um lindo exemplo, isso é maravilhoso e é digno de ser até mesmo mencionado. Mas estas pessoas são sujeitas e também passivas ao erro. Agora Jesus, ele está acima do pecado, ele venceu o pecado na cruz do Calvário, e ele sim é o nosso modelo maior. Então falar de Jesus é interessante e é necessário, porque nós estamos vendo pessoas firmando a sua fé num terreno arenoso. Daí nós vemos o porquê de muitas pessoas serem tão superficiais na fé. Se tirar essa pessoa do departamento no qual ela está, é como aquele moço que seguia Jesus vestido com um lençol. Tiraram o lençol, ele fugiu. E tem muitas pessoas que, se tirarem o cargo dela, ela deixa a igreja. Meu amado irmão, minha amada irmã, a sua fé está depositada num terreno arenoso, perigoso. Isso é uma areia movediça. Agora, quando nós edificamos a nossa fé em Cristo, nós estamos firmando a nossa esperança numa rocha inabalável. Continuando o texto, nós vamos observar que aqui no Calvário foram mencionados no mínimo 3 cálices. O primeiro cálice você pode ler em Marcos 15, 23. Quando Jesus estava ali sedento na cruz, alguém ofereceu para ele um vinagre com ervas amargas. Era um entorpecente, para que ele pudesse amenizar a sua dor e o seu suplício na cruz. Ele não quis, porque ele quis sofrer todo o peso da ira de Deus sobre si, para nos resgatar da maldição do pecado. Mas em segundo lugar, nós vamos ver um outro cálice, que é o cálice refrigerador. Ainda em Marcos 15, 16, a Bíblia diz que outro soldado levou até o Senhor Jesus um outro tipo de vinagre. E este vinagre era um vinagre que era uma bebida comum, era um vinho não fermentado,
que era uma bebida comum por conta do calor daqueles dias para refrigerar quem estava na lida ou no trabalho. Era popularmente o tereré, quando nós nos reunimos no final da tarde para refrigerarmos-nos do calor. E então ofereceram, esse Jesus bebeu, talvez até mesmo para preparar as suas cordas vocais, para ainda bradar mais 2 brados. Esse ele bebeu, mas teve um terceiro cálice, e esse cálice é o cálice da ira de Deus. Os irmãos podem notar no capítulo 20 de Mateus, versículo 22, quando a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, procura o Senhor Jesus, diz: olha, Senhor, dá que seja possível que um dos meus filhos se assente no teu reino à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: não, porventura eles poderiam beber do cálice que eu beberei? Ou ser batizado no batismo que serei batizado? Esse cálice é um cálice diferente, é o cálice da ira de Deus. Tanto que isso era pesado, que Jesus vai orar no monte Getsemane, em Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, ele ora por 3 vezes, e diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia, não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a tua. Por 3 vezes ele ora, e ali ele sua grandes gotas de sangue, dada a pressão e agonia que ele estava vivenciando. Mas em terceiro lugar ainda vemos quando Pedro cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, em João 18 e verso 11, Jesus vai lá, restitui a orelha no lugar, e ele disse: Pedro, porventura não beberei do cálice que meu pai preparou para mim? Ele sabia que este cálice era inevitável. Se ele não participasse deste cálice, nós o beberíamos quando partíssemos dessa vida sem um encontro genuíno com o Salvador. Ele, portanto, se pôs em nosso lugar para beber o cálice da ira de Deus. Ali estava, neste cálice, o peso do meu pecado, do teu pecado, de todos os homens, de Adão ao último pecador que nasceu. O Senhor Jesus sorveu sobre ele toda a maldição que estava reputada como um crime sobre nós, para que por conta disso pudéssemos ser justificados pelo seu sacrifício na cruz. Você pode louvar o nome do Senhor nessa noite? Você pode louvar o nome do Senhor? Se hoje você bebe do cálice da nova aliança, é porque um dia ele bebeu do cálice da ira de Deus no Calvário. Se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário. Eu quero te convidar nesta noite para voltarmos a 2000 anos atrás e vermos a maior definição de amor no monte chamado Calvário. Ele começa dizendo, o versículo de número 28, depois, sabendo Jesus que todas as coisas já eram terminadas. Esse brado, em primeiro lugar, nos ensina uma verdade muito forte, muito interessante. E qual é? É de que muitas vezes nós só vamos aprender a lição ou a vontade que Deus quer revelar para nós no final do processo. Note você que o texto começa dizendo depois. Depois do quê? Depois da coroa de espinho, depois das acusações incoerentes e falsas, depois dos tapas no rosto, do cuspe na face, depois dos cravos transpassar as suas mãos e os seus pés. Diz o texto, sabendo que todas as coisas já eram terminadas. Tem algumas coisas que nós só vamos entender quando o processo chegar no final. Depois que passarmos pelo desamparo, pelo silêncio de Deus, por que me desamparaste? Da afronta, do ultraje, da humilhação, só então iremos entender o porquê de tudo isso. Depois que todas as coisas terminam. É interessante porque Deus é assim, Ele é Deus. A multiforme sabedoria de Deus lhe dá essa segurança e essa possibilidade. Para alguns Ele revela o que Ele quer fazer no início, para outros no meio do processo, e para outros no final.
No capítulo 20 de Atos, nós vamos ver que antes de Paulo ir a Jerusalém, ele diz: olha, o que me foi revelado é que eu vou passar por cadeias e aflições. No começo da viagem, ele já estava sabendo o que lhe esperava. Já na viagem, no capítulo 27 de Atos, no meio da viagem, o anjo do Senhor apresenta-se a Paulo e diz: Paulo, não temas. Essas 276 almas que estão contigo no navio vão chegar em segurança em alguma ilha. O navio vai se perder, mas todos se salvarão. Tem muitas vezes que Deus revela a vontade dele para nós no meio do processo, mas muitas vezes, e talvez na maioria delas, Deus só revela a sua vontade para nós no final do processo. Até porque, imagina comigo, se ele fosse revelar para José o que ele tinha para ele, para colocá-lo no trono como governador, será que José toparia? José, você vai ser governador do Egito, mas espera lá, tá? Não fica muito eufórico não, até porque você tem 17 anos, isso é próprio do adolescente. Você vai ser vendido, você vai ser manietado e jogado numa cisterna, você vai ser levado ao Egito e vai ficar entre estranhos lá por alguns anos. Você vai ser caluniado e vai preso. Topa, José, para ser governador passar por isso? Se Deus falasse a Davi: Davi, olha, estou te ungindo hoje através de Samuel, mas tem uma coisa, hein? Saul vai ficar endemoniado de quando em vez e vai querer te transpassar com uma lança. Você topa? Fugir de casa, perder sua esposa para um outro camarada que Saul vai oferecer a ela e casar-se com outra futuramente? Você topa, Davi, fugir para o deserto, passar noites mal dormidas, ter que fingir de louco na terra dos filisteus para não te matarem lá? Você topa? Eu acho que muita gente, se Deus revelasse para ela ou para ele o processo que essa pessoa vai ter que passar para chegar onde Deus quer que ele chegue, para assim entender qual é a lição que nós vamos extrair, muitas pessoas desistiriam. Então Jesus está mostrando aqui que o processo muitas vezes é oculto, no meio desse processo a vontade de Deus, mas no final a gente entende. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração sobre essa palavra. Estou falando para pessoas aqui que estão passando por esses processos e está perguntando por quê. Está no seu Eli, lema sabachthani. Porque o Senhor me desamparou, eu quero uma resposta, não sei como sair dessa. Por que essa porta fechou? Por que eu pensava que seria a pessoa que nunca ia me trair, me traiu? Por que eu pensei que essa pessoa ia me honrar e me humilhou? Por quê? Isso é só o processo. Depois desse processo ainda você vai glorificar a Deus quando entender o porquê disso tudo. Jesus disse em João capítulo 13 versículo 7: o que eu faço agora tu não sabes, mas tu o entenderás e saberá depois. Você não está entendendo nada, mas não reclame, não murmure, fique silente aos pés do Calvário. O Senhor Jesus, nosso exemplo maior, só entendeu depois de um tempo que tudo estava prestes a se concluir. Nós não somos diferentes dele. Eu creio que nesta noite Deus está falando ao coração de alguém: descanse, ainda você vai louvar a Deus por aquele relacionamento que não deu certo, ainda você vai louvar a Deus por aquela porta que se fechou, ainda você vai louvar a Deus por causa daquela enfermidade que te distanciou de algumas pessoas, mas depois, quando tudo isso se concluir, Deus vai revelar o porquê e para quê de tudo isso, e o nome dele vai ser glorificado. Bendito é o nome do Senhor. Paul Yang-cho foi o pastor, agora saudosa memória, da maior igreja pentecostal do mundo, a igreja Coreia do Sul, na Coreia do Sul. E ele teve um presbítero, e aquele presbítero foi acometido de uma hemorragia incurável. E os irmãos que conhecem um pouco da história da igreja coreana sabem muito bem que ali um grande avivamento aconteceu, a tal ponto que havia uma entrada na igreja com uma rampa e do outro lado uma escadaria. Muitas pessoas entravam empurradas numa cadeira de rodas e deixavam a cadeira de rodas no templo e descia a escadaria glorificando a Deus, curadas. Então a fama daquela igreja de que Deus visitava o seu povo, que curava os enfermos, era muito grande. No entanto, um presbítero da igreja foi acometido de uma hemorragia e não se curava.
oraram por ele, visitaram no hospital e nada acontecia. O fato é que depois de alguns meses, o pastor Paul estava pregando no púlpito da igreja, e ele olha lá no fim, uma igreja grande, muito grande, um povo de branco, chorando, levantando as mãos. No apelo todos vieram à frente, e quando ele pergunta para um dos seus auxiliares o que era aquilo, disseram para ele: Paul, esse povo aí é a junta médica que está cuidando do nosso irmão lá. Eles chegaram falando aqui que quando aquele irmão orava na madrugada, eles sentiam uma vontade inexplicável de chorar e de dar glória a Deus. E quando procuravam, perguntando o que era, eles diziam: vai igreja, Jesus quer salvar vocês. Vai igreja, Jesus quer salvar vocês. Então esse povo aqui, está a convite daquele irmão, nosso presbítero, para se entregar para Jesus. Então eles estão aqui por isso. Eles se entregaram para Jesus. Diz a história que pelo menos 50 pessoas daquele hospital se entregou para Jesus. Quando eles se entregaram para Jesus, o irmão foi curado na Santa Casa. Aleluia. Não murmure nem mesmo por conta do espinho na carne. Não murmure nem mesmo por causa da enfermidade que te assola hoje. Talvez isso seja o canal que Deus está usando para alguém se entregar para Cristo, para alguém através do seu exemplo se render aos pés do Salvador. E eu estou falando aqui como boca de Deus, através desse seu espinho na carne que você não entende hoje, amanhã o Senhor será glorificado. Só quem crê, levante a sua mão para adorar ao Senhor. Diz a Bíblia: sabendo que todas as coisas já estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse. A segunda lição que nós aprendemos desse texto, desse brado de agonia, é que Jesus cumpriu as Escrituras cirurgicamente. Ele mesmo chegou a dizer em Mateus 5,17: eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ele disse em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16 ao 21, quando ele leu o livro da lei na sinagoga, e o livro foi correspondente ao texto de Isaías 61, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregoar boas novas. Todos ficaram fitos olhando o Senhor Jesus ministrando, lendo a palavra. Quando ele encerrou o livro, fechou o livro, todos estavam de olhos abertos, porque Jesus pregava com autoridade. Isso porque ele só leu, ele conseguiu chamar a atenção de todos, porque, meus amados, Jesus falava com paixão a palavra de Deus, com vida, com vigor. Não seja um pregador de sermão camomila, que quanto você mais fala, mais o povo dorme. Mas vibre ao falar da mensagem do céu. Fale com fervor da maior verdade que essa terra já suportou, que é a palavra de Deus, que não precisa ser atualizada, pois ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e é apta para penetrar, aleluia, até a divisão da alma, do espírito, ossos, juntas e medulas, e ela consegue discernir as intenções e os pensamentos do coração. Esta palavra é viva, essa palavra é poderosa, e é sobre ela que falamos com vida e vigor. Mas tem muita gente que fala da palavra de Deus como se estivesse contando uma história do vigário, como se estivesse contando uma história morta. A palavra de Deus é viva. Chore falando da cruz de Cristo, se alegre ao falar da palavra de Deus, porque enquanto falamos dela, ela move corações, ela quebra coração de pedra, ela edifica aqueles que estão frágeis na fé, ela levanta o caído, ela dá vigor ao fraco. A palavra de Deus serve de alimento para aqueles que estão faltando força e vigor. Então, quando Jesus leu, todos fitos estavam nele. Ele disse: hoje se cumpriu em mim esta palavra. No capítulo de número 24 de Lucas, quando aqueles dois discípulos no caminho de Emaús estavam ali frustrados, pensando que o Senhor morreu e não haveria de ressuscitar, ele apresenta-se, dialoga com eles, e eles mostram a dúvida, e o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele começou a falar a respeito dele mesmo, a partir dos profetas, de Moisés, dos profetas, e lhes ensinava e lhe explicava
tudo quanto dele estava escrito em toda a palavra. A palavra de Deus se resume em Cristo. Assim como havia o adágio popular de que todo caminho levava a Roma, todo o texto bíblico aponta para Cristo. Ele é o centro das Escrituras. Se você observar atentamente no Salmo 41:9, lá estava prefigurado que ele sofreria uma traição. No Salmo 31:11, lá está escrito que os seus discípulos seriam escandalizados. No Salmo 35:11 diz que ele seria acusado falsamente. Em Isaías 53:7 diz que ele estaria silente diante dos seus acusadores. Em Isaías 53:9 diz que seria comprovada a ausência de culpa nele. No Salmo de número 109, verso 25, diz que ele seria zombado. No Salmo 22, verso 7 e 8, diria que ele seria escarnecido porque ele não foi livrado da cruz do Calvário. No Salmo 22:1 diz que ele clamaria dizendo: estou desamparado. No Salmo de número 22:15 diz que ele teria sede e a sua língua se apegaria ao seu paladar. No Salmo 69:21 diz que ele clamaria por água e lhe daria um fel. Jesus cumpriu todas as Escrituras. A trama do Calvário foi cumprida, aleluia, simetricamente, milimetricamente na cruz do Calvário. Além de sangue, jorrou Escritura, aleluia. Jesus não cumpriu só os recortes que lhe era agradável, Jesus cumpriu também os recortes que moeram a sua alma, aleluia. Sofra sã doutrina, sofra como um fiel servo de Deus, como uma fiel testemunha de Deus. Jesus cumpriu até mesmo a coisa mais simples, que é ter sede. Como ele não cumprirá as promessas maiores? Se ele prometeu que no nome dele ele vai curar, ele vai curar. Se ele prometeu que no nome dele quem crê será salvo, tu e a tua casa, creia que tem espaço para você e para toda a tua família no céu. Lá não foi colocada uma placa dizendo só entra 144 mil, não. Lá é para todos que creem no unigênito Filho de Deus será salvo. Tem espaço para mim, tem espaço para você, tem espaço para tua família, tem espaço para tua vizinhança, tem espaço para a igreja do Senhor adentrar esses portais da eternidade, rendendo glórias pelo nosso noivo amado que nos resgatou na cruz do Calvário. Quero dar um momento para você glorificar ao Senhor. Você não está de mal com o Espírito Santo não, né? Você não perdeu a amizade com o Espírito Santo não, né? Dá uma olhada para quem está do seu lado. Você que não pode tocar, mas vê se essa pessoa perdeu a amizade com o Espírito Santo. Porque amigo do Espírito Santo não fica silente diante da glória de Deus. Amigo do Espírito Santo não fica em silêncio diante da oportunidade de glorificar o nome de Jesus. Adore, exalte. Hoje é o momento oportuno para render a Deus glória, louvores e exaltação, porque Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Aleluia. Então Jesus cumpriu milimetricamente as Escrituras. Mas em terceiro lugar, esse brado, tenho sede, traduz para nós a humanidade de Jesus. Com certeza, como homem, e apesar de ter passado já lá no Getsemane por aquele suor de grandes gotas de sangue, que cientificamente é chamado de hermatidrose, que é um momento em que a hemorragia das glândulas sudoríparas se estende e converte o suor de água em suor de sangue. Pouquíssimas pessoas passaram por isso, dado o momento somente que essa pessoa passa por isso, que é de grande agonia e angústia. Pouquíssimas pessoas, raríssimas são as pessoas que passam pelo suor de gotas de sangue. Tem que ser uma pressão muito grande. Então, passando por isso, ao passo que se perde sangue, se tem sede, humanamente falando, sim ou não? Os ferimentos que ele foi agredido, coroa de espinhos, chicotadas, sua carne rasgada, com certeza esses ferimentos se inflamaram, já que não foi tratado.
Inflamação de ferida causa febre. Febre dá sede. Se isso não fosse suficiente, ele passou uma noite inteira no tribunal de Pilatos sem tomar água. Logo ao amanhecer ele teve que carregar a sua cruz. Se for o patíbulo, alguns dizem que pesava 50 quilos, sem comer, sem beber água, ferido, carregando um patíbulo morro acima, 1 quilômetro de distância de Jerusalém ao Gólgota. E aquilo era pesado, por isso chamaram Simão Cirineu para ajudá-lo. Isso causa sede. Das 9 da manhã ao meio-dia, que foi o período em que o sol estava a pino, e o sol do Oriente Médio é de no mínimo 70 graus Celsius ao meio-dia, e Jesus está crucificado lá, à mercê e exposto ao sol. Humanamente falando, isso dá sede ou não dá? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E aqui o Senhor está revelando a sua humanidade, a humanidade de Jesus, porque a Bíblia em nenhum momento quis ocultar a humanidade de Jesus. Ela fala do nascimento, a concepção, sua infância, sua adolescência, sua maioridade, sua morte. Será que isso foi sem razão? Não. Deus permitiu que a humanidade de Jesus ficasse registrada para eu e você nunca pensarmos que somos super-heróis, para eu e você nunca pensarmos que somos anjos, para eu e você nunca pensarmos que somos semideuses, conforme é parolado aí na teologia da prosperidade. Somos seres humanos, tanto vocês aí embaixo como nós aqui em cima. Nas veias de pastor não corre óleo. Aqui dentro, batendo nessa caixa torácica, não tem um motor computadorizado. Não. Aqui passa pensamentos como passa na tua mente. E Deus permitiu que o seu filho tivesse a sua humanidade desnudada, para que nós pudéssemos também reconhecer a nossa humanidade. Vamos ver Jesus admirado muitas vezes, vamos ver Jesus irado, vamos ver Jesus chorando, vamos ver Jesus sendo traído, vamos ver Jesus tendo sede, tendo fome. Tudo isso porque nós também estamos sujeitos a esta humanidade, a esse tabernáculo terreal. Meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Minha irmã, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Reconheça que tu és pó. Reconheça que você é homem, reconheça que você é mulher. Para de querer carregar o mundo inteiro em tuas costas. O nosso Salvador amado revelou a sua humanidade no Calvário, para que nós não nos arrogássemos dizendo que somos melhores ou maiores do que o outro. Somos todos seres humanos, principalmente pecadores. Nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Nunca tome para si a divindade que pertence somente a Deus. Ele se revelou como homem, não apenas para que nós nunca nos vestíssemos de uma religiosidade, de um neofarisaísmo, para dizermos que estamos acima do bem e do mal, que não nos preocupamos, que não ficamos ansiosos, que não temos dor de cabeça pelo boleto que vai vencer amanhã. Não, ele quis realmente se identificar como ser humano, para que nós pudéssemos contar com a compreensão dele em todos os momentos. Se você está sendo traído, ele te entende. Se você passou uma noite sem dormir, ele passou várias, ele te entende. Se você está sendo humilhado no trabalho, ou naquilo que você acha que é a missão da sua vida, ele também foi, ele te entende. Se você já passou pelo luto, ou está passando pelo luto porque perdeu um ente querido, ele também perdeu, ele te entende.
Se você perdeu um amigo do trabalho, um companheiro da missão, ele também perdeu seu amigo Lázaro, ele te entende. Se você está passando uma noite de choro, ele também passou, ele te entende. Jesus revelou a sua humanidade no Calvário para que nós pudéssemos contemplar o seu amor por nós em todos os momentos, porque não lhe é alheio o que passamos. Ele te entende. Mas em quarto lugar, além de revelar a humanidade, revela também o contentamento e a submissão do Senhor Jesus à vontade de Deus. Ele clamou: tenho sede, e ninguém lhe deu água, mas ele não reclamou, ele não murmurou. Ele estava cumprindo a vontade de Deus, como Isaac cumpria a vontade de Abraão, seu pai. Ele não entendia: pai, aqui tem o cutelo, aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, cadê o cordeiro? E aqui está o Filho de Deus dizendo: eu tenho sede, preciso de água. Ele não recebeu água e também não murmurou. E ele se submeteu à vontade do Pai, até mesmo suportando a sede. Se submeta à vontade de Deus, irmão. Se submeta à vontade de Deus, irmã, apesar das necessidades, apesar do silêncio de Deus, apesar muitas vezes não entender o porquê. Se submeta à vontade de Deus. E eu acho interessante que o que me trouxe à igreja foi o testemunho do meu avô. Aquele homem, ele teve 2 derrames. Ele perdeu o movimento das pernas. No outro, ele perdeu a voz. E eu, com 17 anos de idade, tinha que andar com ele na cidade para distraí-lo. Um homem que nunca usou uma bermuda, nunca ficou sem camisa, agora usava fralda, precisava ser trocado. E eu, ainda fazendo academia, não servia a Deus, tinha um pouquinho de força. Falei: vou carregar ele, vou distraí-lo. Levava ele para um lugar, para outro, pegava ele, colocava na cadeira, dava banho, trocava sua roupa. E quando ele via um crente, ele foi membro da Igreja do Brasil para Cristo por muitos anos. Quando ele via um crente, ele não falava, ele só balbuciava, mas ele ficava vermelho e chorava de alegria. E eu olhava e falava: meu Deus, como é que pode? Eu, forte, andando no vigor da juventude, não tenho essa alegria. E ele, o Senhor permitiu que ele estivesse sem andar, sem falar, mas quando vê um crente, ele chora de alegria. E alguém o via e falava: ô irmão Rafael, e ele abraçava e se alegrava. Eu falei: Deus, eu preciso dessa alegria no meu coração. Eu preciso dessa mesma alegria. E eu me lembro como se fosse ontem. Ele não falava, mas rabiscava. Eu falei: vô, onde é que vem essa alegria? O senhor está assim, o senhor não fala, o senhor não anda, o senhor foi sempre tímido, nunca ficou sem camisa, agora fica nu diante de pessoas que o senhor nunca conheceu. Aí ele escreveu: aceite a Jesus. Que submissão, que contentamento apesar das lutas. A nossa paz maior não será gozada nesta terra. A nossa alegria suprema nunca será desfrutada nessa terra. A nossa esperança de alegria plena será quando nós passarmos os portais da eternidade e nos encontrarmos com o Salvador da nossa alma, que apesar dos momentos difíceis nunca nos deixou só. O brado tenho sede traduziu para nós submissão e contentamento. Se submeta à vontade de Deus. O teu Salvador fez isso. Mas em quinto lugar, esse brado revela também o maior paradoxo da nossa vida. Porque como que pode a fonte da água da vida bradar tenho sede? Isso eu aceito por fé, mas não entendo.
Porque se vocês lerem Gênesis 21:19, ele abriu um oásis para Agar e Ismael. Em Gênesis 26, todos os poços entulhados de Isaac, Deus fez sair água e deu para ele água. Em 1 Coríntios 10, versículo 4, a Bíblia diz que o povo de Israel bebeu de uma água espiritual, de uma rocha que seguia eles, e a rocha era Cristo. Era ele descedentando os filhos de Israel, murmuradores no deserto, e agora está com sede. Em Juízes capítulo 15, versículo 19, depois que Sansão feriu 1000 filisteus, ele subiu até um monte e ficou ali em cima de uma rocha, num lugar chamado Leí, e lá ele brada dizendo: Senhor, eu estou com sede. E Deus feriu ali aquela montanha e jorrou água, e ele pôs o nome daquela montanha de fonte do que clama, porque ele clamou e uma fonte surgiu. Elias orou em 1 Reis capítulo 18, 44, uma nuvem do tamanho da mão de um homem trouxe água para um reino inteiro. Depois ele orou e pediu a morte debaixo do pé de zimbro, em 1 Reis 19, 6, e Deus mandou um anjo atrás do profeta desistente para dar para ele uma água fresca numa botija e pão assado na brasa. A Bíblia também diz que Eliseu orou em 2 Reis 3, do 15 ao 20, e Deus falou a Eliseu: manda esse povo cavar poço, cavar covas, e amanhã, sem vento, sem chuva, eu vou encher esse vale de água e vou dar vitória para o povo. E sem chuva, sem vento, correram águas de Deus e inundaram aquele lugar. Porém agora quem está com sede é o Filho de Deus, e ninguém lhe dá água. Por que isso? Que dilema é este? Ele passou sede para que nós pudéssemos beber da água da vida. Ele disse à mulher samaritana em João capítulo 4 e versículo de número 13 ao 15: mulher, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, vai jorrar uma fonte dentro de você, e vai saltar para a vida eterna. Mulher, eu tenho uma água diferente. Em João 7,37, no último dia da festa, no grande dia, ele se pôs de pé e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Em Apocalipse 7,16 diz: lá no céu não haverá mais fome e nem sede. Ele vai descedentar a alma do salvo. Em Apocalipse 22,17 diz: o Espírito diz: vem. A noiva diz: vem. E quem ouve diz: vem. E beba de graça da água da vida. Hoje tem um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o Senhor está te convidando: saia das águas que bate no artelho, saia das águas que bate no joelho, saia das águas que bate no lombo, mergulha nesse rio como a corça que anseia pelas águas, e descedente a tua alma nesta água que jorra do trono de Deus. Beba desta água, sacia a tua sede desta água. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos guarde, e que esta água possa ser uma fonte dentro de nós, para a glória e louvor do nome do Senhor.